É, professor, boa tá noite, tudo curtindo um som bem? aí? Estão aí ou nem estão? Estão Boa me noite. ouvindo? Boa noite, boa noite. Eles nem respondem, querem só falar pelo chat, né? Então tá bom. Hoje, se não me engano, é a aula de número 8. Eu separei algumas questões para falar de maneira geral do Código de Defesa do Consumidor, voltada à advocacia. E depois vou explicar também um caso prático aqui, algumas coisas que eu quero conversar com vocês, beleza? Nessas questões diversas aqui que eu estou separando para conversar com vocês sobre o Código de Defesa do Consumidor, são questões, são tópicos que eu peguei do período ali que eu exerci o cargo de juiz leigo. Então, é de suma importância para a prática da advocacia para vocês que estão se formando. Então, escutem aqui o que eu vou dizer para vocês, me perguntem, né? Mas é bem importante. Então, deixa eu aceitar aqui vocês, alunos. Aceitei. Qualquer coisa vocês gritam aí. E partindo dessa premissa, então eu estou colocando aqui algumas orientações para análise em casos aí no início da sua profissão. Então, são situações em que eu estou baseado no material que eu utilizei ali, do treinamento que eu recebi quando exerci o cargo lá de juiz leigo em 2020, início de 2021. Então, eu estou colocando aqui para vocês uma parte que trata com referência ao dano moral. Dano moral é uma matéria que já foi muito controversa, os advogados, os acadêmicos já discutiram muito. Eu acho que eu disse para vocês que lá em 97, 98, quando eu entrei na faculdade, eu era tão imaturo, tão inocente que eu achava que não existia essa história de dano moral. Quando eu comecei a fazer lá o meu primeiro estágio, no primeiro ano da faculdade, me lembro que a professora pediu para eu digitar, não era nem fazer, copiar uma petição lá digitando, porque naquela época a gente não tinha, a internet não era liberada para os estagiários. E nessa petição tratava de dano moral. Eu copiei porque eu era obrigado a copiar, mas particularmente eu achava, eu acreditava que aquilo ali não ia dar certo e realmente naquela época o juiz acabou não condenando o dano moral. Mas nós estamos em 2022. Em 2022 nós temos uma outra concepção, quando eu digo nós é o mundo jurídico, nós comunidade jurídica, nós comunidade acadêmica. E eu acho importante conversarmos aqui sobre algumas questões, porque normalmente o advogado ingressante, ou até alguns que já têm algum tempo aí na profissão, eles confundem um pouco, eles fazem uma certa confusão com referência ao dano moral, em especial ali o dano moral em questões do direito do consumidor. Então, escutem, me perguntem, levantem aí questões, porque isso aqui é uma matéria de suma importância aí para o início da sua advocacia. Então, eu estou colocando ali, ó, deixa eu ver se eu consigo deixar minha tela diferente para eu conseguir olhar na tela 2. Na tela 1 eu vou ficar olhando para cima, mas não tem importância, deixa eu uso ali mesmo. Então é muito comum no juizado especial civil o pedido de condenação da parte demandada ao pagamento de indenização por danos morais, como se fosse uma multa civil. Então isso aqui são falas lá do Dr. Alberto, em que ele tenta demonstrar em que a maioria dos advogados apresentam ali o pedido de dano moral no direito do consumidor ou no juizado especial civil de uma maneira geral, porque não existe apenas demandas do CDC no juizado, mas a gente pode ter outras demandas do direito civil e de outras coisas, e que o advogado pode, é cabível sim fazer o pedido de dano moral. E os advogados, inclusive eu me encaixo nessa descrição, mas já no passado aqui da minha carreira, em que a gente deduzia o pedido de dano moral como sendo uma multa do direito civil. E o dano moral não pode e não será uma multa do direito civil. E eu vou estar tentando aqui desmistificar essa ideia de multa do direito civil vinculada à questão do dano moral. Eu sei que
que a gente traz como pré-conceito essa vontade, né, de punir o agressor ali, aquele que causou o dano, mas no direito brasileiro a coisa não é bem assim. Não estou falando daqueles casos de pessoas que morreram, dano estético, não é disso que eu estou falando. Estou falando de dano moral, propriamente dito aqui no sentido de direito do consumidor e outras questões que não ali a questão da perda de uma vida ou de uma situação ali envolvendo dano estético. Então, a parte diz que o demandado fez algo de errado, então em toda petição inicial vai ter ali uma descrição de fatos, trazendo fatos, alguns advogados um pouco mais experientes trazem fatos e trazem provas de que o demandado cometeu algum ilícito, algum erro aqui dentro do ordenamento jurídico brasileiro, e ali aqui no meu slide eu até coloco como exemplo o descumprimento de um contrato. Então nós temos inúmeros contratos aí dentro do mundo jurídico, contrato de locação, contrato de compra e venda, contrato de prestação de serviço, né? Contrato de mútuo, contrato de empréstimo consignado. Então nós temos inúmeros contratos aqui dentro do direito civil e que alguns, evidentemente, se houver a relação de consumo ali, que a gente vai conversar no segundo semestre na disciplina do direito do consumidor, evidentemente, em preenchendo ali o requisito do artigo 2º do CDC, que é o conceito de consumidor, o artigo 3º, que é o conceito de fornecedor, a gente vai ter ali uma relação de consumo. E tendo essa relação de consumo, de forma indiscutível, aplica-se o CDC. Nem estou falando ainda de inversão do ônus da prova e nada disso. Eu estou querendo dizer que na maioria das petições a gente tem uma descrição fática que pode ter provas documentais, podem até em última instância aí ser produzida prova testemunhal, pericial não, porque eu estou tentando aqui trazer questões do juizado, então a gente não vai ter a prova pericial pelo menos produzida no curso do processo, não é cabível, porque aqui são questões de menor complexidade. Então, a conclusão aí da premissa, qual premissa? O requerido fez alguma coisa de errado. O que ele fez de errado? Ele descumpriu um contrato. Então, essa premissa, segundo a tese dos advogados, seria igual dever de pagar indenização por danos morais. Então, cuidado, porque eu mesmo, na prática da advocacia, já tive isso em mente e já fiz inúmeras petições pensando que basta o descumprimento contratual e que a gente vai ter ali a questão da indenização do dano moral. Não é mais assim, nunca foi. No passado a gente teve alguns equívocos jurídicos ali por parte de alguns juízes e outras coisas, e os advogados persistem neste equívoco de entender que um ato ilícito decorre do dever de indenizar de forma indiscutível. Não é isso, então a gente precisa desmistificar, desconstruir esse conceito que a gente traz de forma pronta, de forma acabada, e que não é bem assim que acontece. Então, ao longo aqui de alguns slides, estou propondo essa conversa, estou propondo essa discussão a vocês, porque é de suma importância. A responsabilidade civil, isso aí vocês já estão graduados na parte da responsabilidade civil. A responsabilidade civil, ela exige a presença do ato ilícito. Então, evidentemente, o que é o ato ilícito? É uma conduta ali tipificada no direito civil, então ato ilícito, então alguém que está cometendo ou cometeu um ato que é contrário à legislação. Nexo, né, o nexo causal, que é um dos pilares aqui da responsabilidade civil. Então, o nexo, o que liga o ato ilícito ao suposto dano de forma subjetiva, né? Então, quando a gente está pensando aqui de forma subjetiva, a gente teria ali o elemento dolo, concorda? A vontade subjetiva de estar causando dano ao outro, e que aqui, de repente, pode ser a questão, quando a gente pensa aqui na questão culpa, né? A culpabilidade, a negligência, a imprudência e a imperícia. Então, aqui a gente estou propondo uma discussão bem ampla em que abrangeria tanto a questão do direito do consumidor, do profissional liberal, quanto outras questões aqui dentro do direito civil. Ainda estamos a falar de indenização, que é tornar indene. O que é tornar indene? Indene é sem dano. Então a gente quer pegar o ato ilícito, juntar com o nexo causal, pegar o dano, né? Porque
o ato ilícito ali, o fato ilícito, tudo bem, você consegue demonstrar, você consegue comprovar, penso eu, nexo causal. Agora, não necessariamente vai ter ali o desdobramento em um dano. Então, cuidado, que essa é a conversa, essa é a descrição, e com referência a isso, eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque a gente pode se equivocar naquilo que a gente daquilo que a gente está conversando e daquilo que a gente pretende falar. Então, cuidado. Então, esse aqui é o iniciozinho da conversa que eu quero ter com vocês. Então, partindo desta premissa de ato ilícito, nexo causal e dever de indenizar, a gente vai chegar aquilo em que normalmente os advogados, os acadêmicos de direito fazem de forma indiscutível, que é a petição inicial. Na sexta-feira vocês terão prova aí do NPJ, com certeza terão ou uma petição inicial, ou uma contestação, ou um recurso para fazer. E se envolver questões pertinentes à possibilidade de você deduzir um pedido de dano moral, você tem que ter aqueles 3 elementos. Tem que ter o ato ilícito, tem que ter o dano e tem que ter o nexo causal que liga o ato ilícito ao suposto dano. Se você não conseguir desenvolver essa linha de raciocínio na sua petição, possivelmente, né, o juiz, não estou dizendo eu como professor, eu não sou juiz, mas eu posso ali analisar a sua peça de forma técnica e verificar se realmente ali você está cumprindo ali os requisitos mínimos para você chegar ao judiciário e conseguir ali uma procedência. Então, de maneira que não há que se falar em indenização se não houver dano. Então, os advogados, nós, a comunidade jurídica, muitas vezes a gente confunde a possibilidade de dano com o dano efetivo. A possibilidade, né, a própria palavra já traz, já diz, é uma possibilidade. Não quer dizer que vai ter o dano de forma efetiva. Então, a gente tem que tomar cuidado com relação a isso e não misturar a pretensão ou a vontade de ser indenizado ou a petição que gostaria de ter procedência ali quanto ao dano moral, quanto à realidade ali do seu processo, em que o juiz vai estar analisando, e se não houver dano, se não houver nexo entre o dano e o ato ilícito, não haverá indenização. Então, a questão do dano é um elemento essencial para a caracterização do dever de indenizar. Então, se eu fosse você, eu estaria agora pensando assim, poxa vida, o Juliano está levantando aqui a possibilidade de que para haver uma indenização por dano moral, tem que ter o dano efetivo, tem que ter o cometimento por parte do requerido, né, a questão do ato ilícito, e ainda por cima tem que ter o liame ali, o nexo causal entre o dano e o suposto ato ilícito. Então, cuidado, que esses aqui são pilares do direito civil, são pilares da responsabilidade civil, e de que o juiz ele não vai abrir mão desses 3 pilares para poder julgar a sua ação, aí, sua pretensão da petição inicial procedente ou improcedente, mesmo que você tenha ali prova. Se não houver dano, não vai haver o dever de indenizar. Só um minutinho, deixa eu aumentar o ar que eu estou com frio. Então, seguindo aqui nessa conversa, né, se a parte só diz que a outra parte errou, como é que a outra parte erra? Ela praticou um ato ilícito, mas não diz qual é o dano que sofreu. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, na maioria das petições, inclusive das que eu fazia de forma equivocada, a gente consegue indicar qual é o ato ilícito. Né? Se você pegar uma situação aí do direito do consumidor, olha, é um vício do produto. Ok, é um vício da prestação de serviço. Ok, eu consigo tipificar o ato ilícito, mas eu não digo qual é o dano. Como assim qual é o dano? Qual é o dano que o consumidor teve aí com a questão do vício do produto? Ele ficou chateado? Ele teve um prejuízo material? Ele teve um prejuízo de tempo? Que depois ali eu vou falar rapidamente para vocês sobre a questão da perda do tempo produtivo e a perda do tempo útil. Né? São correntes doutrinárias novas. Eu tive lá em 2018, antes da pandemia, no lançamento do livro do autor que implementa essas correntes doutrinárias no Brasil, e o STJ e o STF já têm julgados nesse sentido.
Então vejam que nós, comunidade jurídica, a gente precisa começar a deduzir esses pedidos perante aqui o judiciário maringaense, seja no juizado ou na justiça comum, para que o juiz possa começar a deferir esses pedidos. Eu sempre digo para vocês que quem faz o trabalho aqui do direito é o advogado. O advogado que elabora as teses, o advogado que traz aqui as correntes doutrinárias e submete fatos, as provas, mais elementos jurídicos para o juiz julgar. Então, não é de primeira vez que um advogado deduz uma tese, apresenta uma situação nova ao judiciário que será procedente. Então, nós precisamos fazer o nosso trabalho de formiguinha. Então, voltando ali ao que está escrito no slide, então a parte diz que a parte autora praticou um ato ilícito, mas não diz qual é o dano que sofreu. Ela está querendo um pagamento pela suposta indenização por danos morais, que não seja, na verdade, uma indenização, mas sim uma multa civil. Então, todas as vezes em que a gente consegue tipificar o ato ilícito, então, olha, é um vício do produto, não tenha sombra de dúvidas. Então, pegar aqui, ó, celular que não fala, é um vício? Claro que é um vício. Agora, eu tipifico o ato ilícito, então ele está lá, vício do produto, artigo 18 do CDC. E aí tudo bem, vocês estão, não estão careca igual eu, mas vocês sabem fazer isso perfeitamente. Aí eu pergunto, como quem está analisando aqui a sua peça, e essa é a discussão que eu proponho, qual é o dano que isso aqui causou ao consumidor? Ah, professor, a questão do celular, todo mundo sabe que a pessoa precisa do celular para trabalhar, para advogar, para fazer outras coisas. Ok, amigão, todo mundo sabe, mas a gente está analisando a sua petição. Então não adianta você só tipificar e dizer qual é o ato ilícito. Além da tipificação do ato ilícito, você precisa explicar qual é o dano que isso aqui tem causado no seu cliente. Por quê? Porque não basta o ato ilícito para o juiz chegar e dizer, pera lá, eu vou dar o dano moral como uma multa civil. Não existe isso no direito brasileiro. Multa é uma coisa, indenização por dano moral é outra. Então a gente precisa tomar cuidado com relação a isso, porque normalmente a gente apresenta o ato ilícito, produz prova, uma série de coisas, mas a gente não consegue produzir, ou a gente não tem o raciocínio jurídico para chegar a qual é o dano que o consumidor teve nesse caso. Então, quando o advogado ele tem essa sensibilidade de entender qual é o dano que o consumidor sofreu, ele consegue fazer a prova de forma até documental, como aquelas questões que envolvem, por exemplo, inscrição indevida e outras coisas. A gente nem conta mais aquela historinha de que o cliente foi na loja fazer uma compra e foi impedido de comprar um produto. Você nem precisa, isso aí já tem enunciado da turma recursal, isso aqui a gente está... passou essa discussão se gera dano ou não gera dano. Então, seguindo aqui, então, existe uma confusão, inclusive os advogados escrevem, e eu já tive petição escrita nesse sentido, de uma confusão do caráter pedagógico, O caráter pedagógico é aquela discussão do dano moral, a pedagogia do dano moral, e a quantificação com uma sanção propriamente dita. Então, pera lá, a TIM veio, o meu celular nem é TIM, acho que é Claro, se eu não me engano, a Claro veio e prestou um péssimo sinal. Eu estou aqui no meu escritório porque a internet da minha casa, eu estava às 5 e pouco, eu estava olhando o que eu ia conversar hoje, e a internet começou a sumir. Fiz um teste de velocidade, estava dando 2 megas. Falei, mas como isso? Fui olhar no aplicativo do meu celular para medir velocidade, estava escrito que eu não paguei a fatura de março. Aí, imaginem vocês, outro dia eu estava lembrando que parece que eu não tinha visto essa fatura realmente. Mas eu coloquei essa fatura para chegar o boleto na minha casa, para ter certeza que eu paguei. Esse mês a fatura não chegou. E como eu pago um monte de coisa, eu tenho até uma planilha lá para eu não esquecer de pagar nada, a bendita da internet não chegou o boleto. Eu acabei não pagando, vi no aplicativo, meu serviço estava suspenso porque ele estava pendente de pagamento. Evidentemente que eu paguei na hora, mas não restabeleceu ainda. Aí eu te pergunto, de quem é a responsabilidade minha como consumidor? Eu que tinha que ficar pensando no boleto que não chegou. No aplicativo eu consegui ver que ali está cadastrado para eu receber o boleto online, mas não foi isso que eu pedi. Eu quero o boleto físico, eu quero ver o boleto para não esquecer do pagamento, porque hoje, por exemplo, hoje foi um dia super corrido, que eu dei aula de manhã, à tarde fiz 2 reuniões aqui no escritório, fui na OAB, fui num monte de lugares, eu não tive tempo de ficar olhando o e-mail direito.
olhei alguma coisinha pelo celular, mas eu acho que não respondi nenhum. Então, quer dizer, de quem é a falha? É do consumidor que deixou de pagar? Você vai dizer, ah, mas o dever é do pagamento. É claro que o dever é do pagamento. Você tem dúvida que eu não tenho dinheiro para pagar a conta de internet? É claro que eu tenho. Agora, por que você não pagou? Porque houve uma falha na prestação do serviço que não mandou o boleto para mim. Agora, não é, então, veja, eu consigo tipificar o ato ilícito. Ah, qual é o ato ilícito? Falha na prestação do serviço que não mandou o boleto para o consumidor. É o dever deles. Ele que tem que emitir o boleto, não sou eu que tenho que ficar esquentando a cabeça. Agora, não quer. Tô sem internet, não tô aqui no meu escritório, como eu cheguei aqui meio em cima da hora, nem pude montar a câmera aqui no contrário que a sala de reunião para que fique um fundo melhor, ficou do jeito que ficou aqui, que aqui do lado desse espelho é a porta de vidro que vai para as outras salas. Então, veja, eu, eu tive um dano? Não, eu tive uma dor de cabeça, eu tive um mal-estar, né? Ah, você ficou chateado? Fiquei, porque eu gosto lá na minha casa, o meu home office é super legal, os móveis são todos adequados, a iluminação é boa, funciona perfeitamente. Mas eu tive que montar no carro e vir no escritório. Isso gera um dano moral? Entende? Não gera um dano moral. Ah, Juliano, mas no passado você já fez petições nesse sentido. Já fiz. Já fiz, já ganhei, mas hoje o juizado, a turma recursal, estamos em outra fase aqui do dano moral. Então a gente não adianta querer deduzir questões como essa que eu acabei de descrever. Ah, mas é um ato ilícito eles não mandarem o boleto para você. Realmente, é um ato ilícito eles não mandarem o boleto para mim. Mas o ato ilícito... Ah, tem um nexo? Tem, eu tive que sair da minha casa e vir aqui. Mas qual é o dano? Entendem? Ah, mas seu nome foi pro Serasa? Não foi, porque venceu, acho que vence dia 15, hoje é dia 29, está com 14 dias de vencido. Não recebi nenhuma comunicação. Mas seu serviço foi suspenso. Ah, então, né? Aí isso é uma verdade. Agora, eu não tive dano. Ah, porque eu não tive dano? Porque eu vim dar aula aqui. Agora, se eu mandasse uma mensagem para vocês, olha, alunos, eu não vou dar aula porque eu não tenho internet em casa. Se a faculdade descontasse esse dia de aula meu, concorda? Eu não posso, não tenho por que faltar. Eu que fosse lá na faculdade, por exemplo. Mas digamos que eu tivesse feito a opção por mandar uma mensagem para a turma, mandar para a coordenadora dizendo, olha, eu não tenho como dar aula porque eu não tenho internet na minha casa e acabou de efetuar o corte agora há pouco, não tem nem como eu resolver. Talvez eu conseguiria uma discussão aqui do dano material, concordo? O dia do salário que eu vou perder, porque quando você falta um dia no seu trabalho, você perde também o descanso semanal remunerado. Vocês estão lembrados? Né? Eu não sou especialista no direito do trabalho, mas uma noção mínima a gente tem que ter. Então isso aqui seria um dano material. Agora um dano moral, ó, falei e não falei ainda qual é meu dano moral, concorda? Ah, mas eu fiquei chateado. Ah, por quê? Porque eu queria dar aula de bermuda e eu tive que pôr calça para vir. Consegue explicar isso? Consegue manusear isso como um possível dano? Não acredito, não acho realmente, né? Não é uma questão de ficar contra o direito do consumidor, porque eu acredito que eu vá nascer e morrer defensor do direito do consumidor, mas infelizmente eu sou obrigado a concordar de que não há dano. Então, quando a gente está pensando aqui nessa situação aqui que estou projetando aqui para vocês, então a gente tem vontade, o consumidor gostaria, e principalmente o advogado que está atuando aqui nessa petição inicial, ele tem vontade que a parte demandada fosse o quê? Fosse punida. Se você me perguntar o que eu gostaria que acontecesse, fica claro, não é só restabelecer o meu serviço. Eu não paguei porque ela não mandou o boleto para mim, né? Ah, mas era dever seu se preocupar. Poxa vida, se quando eu fiz a contratação do meu plano, eu falei, eu quero efetuar o pagamento via boleto. Ah, por que você não coloca em débito automático? Eu posso ter o direito, como consumidor, de querer pagar as minhas próprias contas e escanear os meus boletos, meus comprovantes de pagamento? É meu direito. Você como fornecedor, você como Claro, você tem o dever de mandar o boleto para eu pagar. Concorda? Agora, se o boleto se extraviou lá na portaria do meu prédio, se extraviou no correio, ou se a Claro não mandou, eu não sei. Eu como consumidor, eu só teria que fazer a prova, poderia mandar ali um extrato da minha conta corrente, ou qualquer outra coisa nesse sentido. Meu problema não é financeiro. Ah, seu problema é esquecimento?
Meu problema também não é esquecimento, porque tem uma planilha, inclusive eu já tinha lembrado essa semana passada, eu falei, mas parece que eu não vi o boleto da internet, para vocês verem. Realmente, eu não vi mesmo, porque não chegou. Então, a parte requerente, no meu caso, eu gostaria em que a Claro fosse punida pela prática do ato ilícito. Qual ato ilícito? A falha na prestação de serviço de não mandar o boleto. E daí a gente acaba deduzindo na petição inicial um pedido de dano moral baseado estritamente no ato ilícito. E daí o juiz vem e julga improcedente e a gente fica pé da vida. Eu já fui daqueles, daquela campanha da OAB, hashtag, como é que é? Hashtag dano moral tem valor, né? Então, mas não é bem assim. Nós como advogados, a gente tem que encaminhar essa discussão para um outro momento, para um outro formato. Não estou dizendo que não há dano. Estou dizendo que tem que haver a descrição do dano e, havendo a descrição do dano, a quantificação. Então não quer dizer que eu estou sem internet. Por exemplo, hoje à noite eu não vou poder assistir Netflix. Poxa vida, você consegue deduzir isso como um dano? Se eu explicar que eu deito lá 11h30, meia-noite, que eu tomo lá um indutor do sono e que eu estou assistindo uma série, que isso aí o meu, sei lá, meu terapeuta me prescreveu para eu assistir, entendeu? Então depende de produção de prova, eu tenho que trazer essa prova documental para os autos. Não adianta eu negar, eu estou chateado porque hoje à noite eu vou ter que assistir a Globo e não vou poder assistir a Netflix. Isso aí não adianta. Isso aí você não vai ganhar a indenização. Então a ideia geral é tentar ser fiel à noção de que só há indenização por danos morais se houver o dano extrapatrimonial. Qual que é o dano extrapatrimonial? A violação de um daqueles direitos da personalidade. Eu não gosto muito de entrar nessa seara da discussão dos direitos da personalidade, porque a minha linha fiz mestrado no Unicesumar, no Unicesumar. A linha do mestrado do Unicesumar os direitos da personalidade humana, concorda? E tem a linha processual e a linha do direito material. Eu sou um processualista nato, eu gosto dos instrumentos da efetivação do processo. Então, a minha linha da tese não, né, da dissertação de mestrado foi na linha do direito processual. Então, eu trouxe instrumentos processuais para que fosse respeitada a dignidade ali do consumidor, ao que tange a questão do superendividamento. Meu tema já tem 8 anos, né, que eu comecei e terminei o mestrado, e agora, ano passado, que a gente teve a aprovação lá do projeto de lei que fez a reforma de uma parte lá do que trouxe a possibilidade de discussão do superendividamento. Então, por aí vocês tiram como é que nós estamos legislativamente atrasados. Essa violação dos direitos da personalidade, ela se irradia de forma constitucional, né? A Constituição da República, ela nos garante aqui a efetiva resguardo e proteção aos direitos da personalidade. Então, o direito da personalidade é a honra, é a boa fama, é o dano aí extrapatrimonial. Então, é uma série de coisas que você pode pegar qualquer ramo do direito que você consegue tangenciar e discutir a proteção ou o dano aqui ao direito da personalidade. Não é fazer um tratado de direito no juizado, gente. Não é fazer um tratado de direito na vara civil. Mas sim ter noção de que não basta eu descrever o ato ilícito, seja no Código de Defesa do Consumidor ou seja no Código de Defesa no Código Civil, em que de forma espontânea já vai ocorrer o dano. Não é assim, já vai ocorrer o dever de indenizar. No Brasil não é assim. E nós, advogados, eu me incluo nisso porque eu tenho que me policiar e toda vez que eu estou fazendo uma petição inicial eu lembro, pera lá, não basta eu tipificar o ato ilícito, eu tenho que discutir qual é o dano que o ato ilícito trouxe aqui ao meu cliente, ao consumidor, ao requerente. Cada caso é um caso, você vai ter que tratar isso. Então, o caráter pedagógico serve para quantificar o montante da indenização. Se ele deve ser alto ou baixo, mas não serve para sozinho resultar no dever de indenizar. Então, evidentemente que alguém que tem ali, por exemplo, que perde um ente querido, concorda? O valor do dano moral é imensurável.
não há substituição. Então você não consegue, mas o direito brasileiro indeniza a vida, não estou falando o lucro cessante, mas indeniza a vida em 100, 150 mil reais. É pouco? É uma miséria. Concorda? Alguém quer vender a sua vida aí por 100, 150 mil reais? Não, eu não vendo a minha nem por 1 milhão, nem por 15 milhões, nem por direito nenhum, por valor nenhum. Concorda? Minha vida não está à venda. Mas infelizmente o judiciário brasileiro, quando se trata de dano moral, ele tem que quantificar. Então a vida e a perda da vida, infelizmente, é uma das maiores indenizações que a gente tem no direito brasileiro. Aí você fala assim, não, mas espera lá, eu vi aquele outro dia, não sei se vocês ouviram falar, quando eu fazia, deixa eu lembrar, quando eu fazia, estava entrando na faculdade, teve um acidente de uma van com o pessoal dos trabalhadores da Vivo. Foi ali perto de Ponta Grossa, foi uma tubulação da Sanepar que rompeu e a van de madrugada passou lá, derrapou e bateu numa carreta e morreu um monte de gente. Evidentemente que ali foi uma discussão trabalhista e uma discussão do direito do consumidor. Alguém me falou, eu não vi isso, não vi isso de forma jurídica, mas alguém me falou que a família das vítimas estão recebendo agora, se veja, estamos em 2022, o acidente, se não me engano, foi em 96 ou 97, em torno de 2 milhões, 2 milhões e meio de reais por cada vida lá que morreu. Você vai dizer, nossa, mas você não falou que é 100, 150 mil? A vida. Agora, a vida, então, quanto você produz hoje? Digamos que eu tivesse aí um salário de 10 mil reais, então eu ganho 120 mil reais ano. 10 anos dá 1,2 milhões de reais. Isso aí é lucro cessante, isso aí é o quanto a pessoa ia produzir, então não tem nada a ver ali com o valor da vida. Então, hoje eu tenho 43 anos, então estima-se que a pandemia até diminuiu a estimativa de vida do brasileiro, se eu não me engano, né? Mas acho que ainda está em torno aí da média aí de 75 anos. Então, 43, 63, não, 53, 63, 73. Então, teoricamente, eu ainda teria aí 32, né, 33 anos de produção aí na minha vida profissional. Então, se eu viesse alguém fosse o responsável por um acidente que tivesse que indenizar aqui se eu tivesse herdeiros, né? Quando eu digo herdeiros, aqueles que dependem de você, então daria um valor razoável, porque seria o valor aí do quanto a pessoa consegue comprovar de importância que ela fatura até os 75 anos. Então, nesse sentido, a quebra do contrato, então agora eu estou andando um pouquinho aqui no tema que eu quero conversar hoje. A quebra do contrato não gera dano moral. Eu acho, de forma simples. Eu acho que eu disse para vocês que em 2018, 2017, já estou até esquecido, tanto tempo que faz, eu fui contratado e eu prestei um serviço de forma terceirizada para uma imobiliária aqui na cidade. Hoje essa imobiliária já fechou. Na época ela estava com sérios problemas jurídicos e financeiros e ela me contratou como ela tirou informações na cidade, acabou chegando até mim como especialista no direito do consumidor. E daí tive que fazer uma proposta comercial, né, para atendê-los aqui no meu escritório. Assinamos um contrato de 12 meses de prestação de serviço jurídico, um valor fixo. Se eu não me engano, na época foi em torno de 60, 70 mil, uma coisa assim o valor, pelos 12 meses de serviço. E eu assumi eu não me lembro se foi 115, 113 ou 118 processos que eles eram parte demandada, eram fornecedores. A maioria dos casos já tinham condenação, então os que tinham condenação eu tentei acordo, os que estavam na fase de instrução eu instruí, os que tinham sentença eu fiz recurso e assim por diante. E qual era a minha tese de discussão? Veja, eles estavam errados, era um descumprimento contratual, era um imobiliário que passou por problemas financeiros e não fazia o repasse direito ali para os seus clientes. Então quem tinha um imóvel lá com eles recebiam o aluguel do locatário e acabava não passando para o dono do imóvel. Era uma situação complicada. E tinha várias outras situações que envolviam a discussão contratual. O que eu discutia na minha contestação, no meu recurso? Olha, o mero descumprimento contratual por si só não gera o dever de indenizar. E eu consegui reformar várias sentenças nesse sentido, consegui, na instrução processual, comprovar que era um mero
descumprimento contratual e a sentença foi de parcial ou até de improcedência. Então, conforme eu estou expondo aí para vocês no slide, a simples quebra do contrato não gera por si só de forma automática dano moral ou dever de repará-lo. Então, isso é muito importante. Ah, mas por que é muito importante? Porque os advogados, a gente faz a tipificação, a gente diz, olha, a cláusula número 2, número 3, número 10 do contrato, ela não foi cumprida na integralidade. Então a gente tem aqui uma falha no cumprimento do contrato e gera aqui o dever de indenizar. Não necessariamente. Então não adianta você fazer a sua petição inicial nesse sentido, que se você pegar um advogado do outro lado, né, que estuda direito do consumidor, ele vai te derrubar. Então cabe a quem se diz lesado explicar, provar as circunstâncias concretas lesivas a seus direitos da personalidade que derivam ali do fato ilícito. Então, tanto no direito do consumidor quanto no direito civil, não adianta só você achar o ato ilícito. Isso você acha com facilidade. Todas as petições ali que eu proferi sentença tinham uma tipificação. Mas você tem que explicar, tem que trazer prova de que qual é o dano, o que é que aconteceu, que é que o seu cliente ou você tem, por que você merece ser indenizado. Né? Então, não basta só ter o ato ilícito. Tem que ter ali a explicação, a prova material, se for necessária a prova testemunhal, mas eu acho um pouco controversa essa discussão, mas tudo bem, né? Estou pensando aqui de forma hipotética seria cabível. Então, de forma geral, só a quebra do contrato por si só não gera o dever de indenizar. O caráter punitivo do dano moral. Professor, o que é isso? O modo como os nossos litigantes pleiteiam essa reparação do dano moral mostram que eles creem ter essa indenização um caráter pedagógico independente da existência da extensão do dano. O que é caráter pedagógico? Eu acho que tem que indenizar para o fornecedor ter um dano e por isso ele pensar, né, de forma pedagógica, não querer repetir esse ilícito com relação a outros consumidores e por isso melhorar o seu serviço. Talvez vocês não acompanharam, mas eu como advogado acompanhei. Eu já tive diversas ações contra a TIM, contra a Claro, contra a Vivo e hoje essas ações elas sumiram. Pelo menos eu não estou fazendo e aqueles que estão fazendo estão sendo julgadas improcedentes. Mas por quê? Porque não basta ter a tipificação do ato ilícito. Você não tem no direito brasileiro o caráter punitivo do dano moral. Você tem o caráter apenas compensatório. Eu consigo te compensar pelo dano que você teve, mas eu não consigo punir o ofensor. Então não adianta, como a saudosa doutora Liege, falecida, ela escrevia lá nas sentenças dela: condeno a TIM a pagar 15 mil reais de dano moral, levando em consideração o caráter pedagógico da condenação. No direito brasileiro, seja no CDC ou no direito civil, a gente não tem esse caráter pedagógico do dano moral, porque não seria 15 mil, não é 10 mil, não é 5 mil, não é um valor desse que vai mexer no tamanho de uma empresa como a TIM, como a Vivo, como a Oi. Isso aí não adianta e a gente não tem fundamento legal para embasar o caráter punitivo. Eu estou sem o CDC aqui, né? Podia pegar ali, mas senão vou ter que levantar. O CDC, se não me engano, o artigo 15 e o 16, eles foram vetados na época da promulgação do CDC pelo Fernando Collor. Ali tinha a possibilidade do caráter punitivo da indenização no CDC. Foi vetado. O Código Civil também não traz. Tem lá o 947, acho que diz que o dano deve ser indenizado conforme a sua extensão. Isso aí não é caráter punitivo. Isso aí é indenização. Como se a condenação a pagar um valor a título de danos morais fosse um tipo de multa ou um tipo de pena. Nada impede que a lei preveja esse tipo de consequência para o ilícito. A lei poderia trazer essa consequência, mas a lei não trouxe. O caso é que a nossa hoje,
não prevê. Isso aqui eu estou trazendo, pegando de um material que eu tinha lá, que eu estudei quando, como eu disse, quando eu exerci a função de juiz leigo. Então, a indenização no sistema legal brasileiro atual é reparação. Só é devida se existir um dano a ser reparado. Então, cuidado com isso aqui. Não basta o ato ilícito. Não adianta você escrever lá na sua petição: ah, doutor, mas eu quero o caráter punitivo do dano moral. Aqui no Brasil nós não temos o caráter punitivo, nós temos apenas o caráter de indenizar o dano. Qual é o dano que você sofreu, Juliano, porque sua internet foi desligada? Ah, eu tive um desconto no meu salário, a minha aula ficou prejudicada porque a internet do escritório não funcionou direito, então lá na minha casa era melhor, lá eu já tenho a luz lá de LED no móvel que ajuda a iluminação, a acústica lá da minha sala é melhor porque o teto é madeira que absorve o som, então lá tem a porta de isolamento, em razão ali de onde eu moro é muito barulhento, então eu preciso disso ali nas salas de home, no quarto, porque senão você não consegue ouvir a TV. Então eu teria que descrever todas essas situações, produzir essa prova. Qual a prova? Do dano, da chateação, da tristeza, ou sei lá, do que aqui, porque eu não consigo vislumbrar um dano moral nessa questão da internet. Eu vejo uma falha na prestação de serviço, consigo enxergar o ato ilícito, mas eu não estou conseguindo enxergar, neste caso, qual é o dano. E eu não estou querendo puxar a sardinha para o lado do judiciário, não, porque eu sou 100% pró-consumidor. Mas é isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Então, a indenização no sistema legal brasileiro atual é reparar só se existir um dano a ser reparado. Não existe, enfim, norma que autorize a aplicação de punição. No direito penal, a gente faz a punição de quem cometeu ali um ato ilícito. Aqui no direito civil e no direito do consumidor, o dano moral não dá para ter o caráter punitivo, ele tem apenas o caráter indenizatório. Então, cuidado com isso, porque a gente tropeça e a gente erra mesmo. Falta da entrega do produto não gera repetição em dobro. Então, um monte de advogado deduz, né, esse pedido na petição inicial. Você vai dizer, mas eles estão fazendo por analogia, professor. Isso aí não está errado. Veja, eu também concordo. Eu acho que a gente tem que deduzir pedidos, sim, de forma analógica, sempre tentar buscar aqui dispositivos legais que a gente consiga tentar fazer uma extensão ali da aplicação, né, e outras coisas, mas infelizmente isso aqui é o entendimento do judiciário brasileiro. A falta ou a falha da entrega do produto comprado, que é espécie de quebra de contrato, concorda? Também não gera automaticamente dano moral. Eu proferi várias sentenças de que a pessoa comprava ali o produto, por exemplo, comprei uma cafeteira para dar de presente para o meu pai, e a loja não entregou a cafeteira no prazo do aniversário dele, então eu tenho direito a uma indenização porque meu pai ficou sem presente. Veja, de forma muito simplória a gente consegue tipificar o ato ilícito, falha na prestação do serviço. Mas qual é o dano efetivo? Ah, o meu pai ficou chateado porque ele não recebeu a cafeteira dele. Sério? Então prova isso para mim. Descreva e prova. Eu não estou dizendo que é impossível, mas você tem que produzir essa prova. Ah, eu vou gravar um vídeo do meu pai. Se seu pai falar lá, bem faladinho num vídeo, se ele conseguir descrever, se ele explicar qual é o dano que ele teve, você pode juntar o vídeo no processo. Eu estou advogando num caso, gente, que é uma interdição em curatela. Inclusive é parente meu, uma tia minha. E o curador é meu avô. Ah, mas por que seu avô é curador da sua tia se ele é mais velho que ela? Então, justamente eu estou fazendo isso juridicamente, pensando que como ela não tem ainda benefício previdenciário, ela tem algumas questões psicológicas lá, isso aí já está tudo comprovado por laudo, uma série de coisas, até por isso que ela está sendo interditada. Eu quero criar a dependência econômica dele. Porque se eu criar essa dependência econômica, o dia que ele vier a faltar e minha avó também vier a faltar, eu consigo ali fazer a prova de uma pensão, né, para ela como benefício previdenciário. Ah, mas por que você está dizendo isso? Estou dizendo isso
porque no dia da audiência que a juíza quis ouvir a que está sendo interditada, meu avô é o curador. Então, evidentemente que a juíza quis conversar com ele também. Daí eu falei para ele, ó, o senhor responda apenas o que a juíza perguntar, né? Mas o senhor pode, fique à vontade. Se ela der espaço para o senhor pode falar, porque ela não morde. A juíza fez as perguntas referentes à curatela e interdição. E daí meu avô disse assim para ela, ô doutora, eu posso explicar uma coisa para a senhora? Ela pode, né? Ela viu que ele era um idoso, eu tinha que repetir as perguntas para ele porque ele não escuta direito, né? E daí ele destampou a falar, explicar todos os problemas lá da minha tia, que ela é obesa, que ela acorda meio-dia, que ela não gosta de tomar banho. Veja. Então assim, ele produziu a prova. Qual a prova? A prova de que ela não consegue gerir os seus atos da vida civil. Explicou que ela não conhece dinheiro, explicou que ela não consegue ir no supermercado comprar nada, porque ela não conhece se é real, que ela não sabe horas. Então assim, você vai dizer, ah, mas isso aí, Juliano, uma pessoa falar isso aí não é prova. Naquele caso em específico era, concorda? Um senhor de 90 anos, né? Ele não vai mentir, pelo menos né? É o que se espera e ali ficou bem demonstrado isso. Então, essa questão aqui da falha da entrega do produto que você comprou, eu já tive ações nesse sentido em que eu consegui uma indenização. Hoje o judiciário está pedindo para você explicar qual foi o dano que você teve porque não recebeu o produto e trazer a prova desse dano. Se você fizer isso, nós vamos te indenizar moralmente. Se você não fizer isso, não gerou o dever de indenização. Então, insatisfação não é dano moral. Então, que fique claro isso. Cobrança indevida sem negativação também não é dano moral. Você tem o direito à repetição em dobro ali pelo artigo 42, parágrafo único, mas não é dano moral. A gente confunde isso, os advogados misturam, né? E é essa discussão que eu estou propondo hoje. Desvio do tempo produtivo. Deixa eu só ver se eu coloquei desvio do tempo útil. Não, mas eu explico aqui. Ó. Desvio do tempo produtivo. Desvio do tempo produtivo. O que é tempo produtivo? Então, por exemplo, você que trabalha com carteira assinada, penso eu que você cumpre horário, concorda? Então eu tenho que cumprir ali 8 horas do meu dia para o meu empregador. Eu posso, no curso aqui do meu tempo de trabalho, eu posso tirar parte do meu tempo de trabalho para resolver coisas do direito do consumidor pessoais? Não posso, né? Se o empregador não vai deixar. Então tá. Então, se o empregador não vai deixar, você não vai resolver. Então vamos pegar eu. Eu não tenho patrão. Eu sou CLT da faculdade, mas eu sou horista, né? Eu cumpro horas com relação à docência. O meu dia a dia eu sou livre, eu acordo a hora que eu quero, o escritório é meu, eu venho, se eu quero vir eu venho, se eu não quiser vir eu não venho. Então durante esse período de trabalho, tempo produtivo, então o que é tempo produtivo? Um momento que você pode trabalhar, que você pode estar ganhando dinheiro, que você pode estar criando. É justo eu ficar lá 40, 50, uma hora, por exemplo, num 0800 aguardando para ser atendido? Não é justo, né? Eu estou deixando de trabalhar, estou deixando de produzir renda, estou deixando de uma série de coisas em prol do fornecedor que presta um mau serviço, um mau atendimento ao consumidor. Então, o Dessauri, que é o autor dessa obra, que o STJ-STF tem aceitado, é justamente a discussão da indenização desse desvio do tempo produtivo. O que é desvio do tempo produtivo? É esse tempo que eu deveria estar trabalhando e que eu estou utilizando esse tempo para resolver questões que o fornecedor deveria resolver. Isso é tempo produtivo. Tempo útil, então, por exemplo, eu tenho, sei lá, 1 hora de almoço, ou 2 horas que seja. Eu gosto de fazer 2 horas de almoço, que eu acho que é o satisfatório. Então, ontem eu cheguei mais cedo, foi ontem acho que foi que eu cheguei mais cedo da faculdade, almocei mais cedo. Bom, se eu tenho 2 horas de almoço, quis dormir. Ah, dormi. Estava na minha casa, tirei, coloquei meu pijama, coloquei o despertador, deitei na cama, fechei lá a porta elétrica lá, liguei o ar e dormi. A hora que o meu despertador tocou, levantei, me arrumei e voltei a trabalhar. É justo eu perder o meu tempo ali de descanso. Ontem eu tive tempo durante o almoço, então eu pude tirar um sono.
É justo eu perder meu sono para ficar num 0800 para resolver, por exemplo, o caso aí da Claro, que não mandou o boleto para mim? Não é justo, né? Então é essa discussão, é esta prova que o De Sauro tem proposto. Ele tem um livro, eu comprei uma. Depois eu levo e mostro, ele está aqui no meu escritório, eu mostro para vocês, né? Ele autografou inclusive o livro para mim. E ele propõe essa discussão dessas duas teses: desvio do tempo útil e desvio do tempo produtivo do consumidor. Ele acha que isso tem que ser indenizado. O STJ começou a proferir decisões nesse sentido e o STF também. Então, eu acho que é uma baita de uma tese, eu acho interessante, eu já fiz petições nesse sentido, mas eu acredito que eu não tenha produzido a prova de forma satisfatória, porque foi improcedente, foi mantido pela turma recursal. Mas isso aqui a gente tem que olhar com bons olhos. Dissabores da negociação não geram dano moral. Então, eu estou acompanhando, por exemplo, uma compra e venda ali de um imóvel comercial, que é uma sala comercial, então fica num edifício. Vejam, as partes já acertaram o preço, já acertaram o prazo para pagamento, o imóvel já está vistoriado e a gente ainda acabou não celebrando o contrato de compra e venda. Ah, por que vocês não fizeram o contrato de compra e venda? Porque foi uma opção do meu cliente e do vendedor fazerem a escritura com cláusula resolutiva e colocar as parcelas já na escritura. Só que para fazer a escritura, direito civil, né, direito rígido, tem que ter todas as certidões. E adivinha uma coisa, como esse imóvel é a titularidade de uma pessoa jurídica, então, e é uma pessoa jurídica, é um ente federal, então tem que ter todas as certidões de nível municipal, estadual e federal. E para vocês terem uma ideia, essas certidões já ficaram prontas, acho que está faltando só a matrícula atualizada do imóvel, mas a gente esbarrou num probleminha. Qual o probleminha? O imóvel tem 3 meses de condomínio de 2019 sem pagar e um mês de 2020. A administradora de condomínio entrou inclusive com execução na Justiça Comum e foi extinta por incompetência. Por quê? Porque como é um órgão de amplitude federal, a competência para ajuizar essa ação é a Justiça Federal e não a Justiça Comum. E o que acontece? Esse órgão efetuou o pagamento desses boletos, mas na verdade não efetuou o pagamento dos boletos, né? Ele fez depósito na conta do condomínio. O depósito desonera o devedor? Não desonera. Então a gente vai ter um pequeno grande problema porque esses valores estão pagos, né? O órgão não quer pagar novamente. Na época isso aí custou em torno de R$ 1.600, R$ 2.000 e hoje a administradora de condomínio quer receber R$ 6.000. Né? Infelizmente, como a gente ainda não fez o contrato de compra e venda, eu sou advogado do comprador. A gente não consegue exigir, né, uma multa, uma rescisão, nada, porque a gente ainda não assinou o contrato. Você vai dizer, poxa, mas que falha, hein, Juliano? Agora eu estou pensando que realmente foi uma falha, mas eu quis fazer, eu falei um monte para eles fazerem, mas eles acharam que a escritura era melhor do que o contrato. E agora, veja, ainda não foi dito isso, mas pelo que eu já senti dos vendedores, eles não querem pagar esse valor e que seria responsabilidade deles. Ah, mas então não vai ter negócio? Estamos tendo o quê? Um dissabor na negociação. Se eu tivesse feito um contrato de compra e venda, talvez eu pudesse exigir uma multa ou qualquer coisa, inclusive exigir o cumprimento, né, desses condomínios que a administradora está dizendo que não estão pagos. Como eu não fiz. Ah, mas você pode entrar com uma ação de cobrança, Juliano, procedimento ordinário, rola testemunha, pega todo o seu WhatsApp aí que você tem das conversas, os e-mails, você consegue fazer a prova. Então, eu posso até conseguir, mas eu acho que isso aí não vira prova de dano moral. Qual é o dano moral da pessoa que está fazendo uma negociação e não conseguiu comprar o imóvel? Não é dano moral, é dano material, né? Porque daí a gente já dispensou outros imóveis, tipo, como foi feito um parcelamento direto, foi dispensado o financiamento bancário. Então, assim, dano material até tem a questão dos meus honorários, concorda? Estou gastando meu tempo e meu fosfato de graça. Então, mas de sabor, não há dano moral. Finalizando aqui essa proposta de conversa para hoje, né, vocês estão formando, estão no nono semestre, né, já para o 10º. Sejam éticos. Então a ética é uma coisa que deve acompanhar a vida da gente, a profissão da gente. Eu sei que tem muitas situações em que
o advogado, a pessoa fica tentada, nossa, mas eu vou ser ético, vou ter um prejuízo material. A recomendação é que sejam éticos. Por quê? Isso eu aprendi lá no meu primeiro ano de formado, quando eu trabalhei, o meu primeiro ano eu trabalhei com o doutor Herrerias, que é juiz aposentado, né, coordenador lá da Faculdade de Maringá há muito tempo, há mais de 20 anos. E ele dizia, Juliano, você não é advogado para um dia, para uma semana, nem para um mês. Você é advogado para uma vida. Então preste atenção naquilo que você está fazendo, porque você vai encontrar uma pessoa para falar bem de você e vai encontrar 20, 30, 40 para falar mal do seu serviço. Então sejam éticos. Explique para o seu cliente a verdade sobre o caso. Eu sei que muitas vezes o recém-formado aí fica com dor na barriga, né? Mas nossa, se eu falar isso para o meu cliente que eu perdi um prazo, ele vai querer me processar. Olha, gente, eu já disse isso em sala de aula, esse ano eu estou fazendo 20 anos de formado. Então, com 20 anos de experiência, né? Não estou dizendo que eu sei tudo, mas estou dizendo que a gente começa a entender algumas coisas. Evidentemente que a perda de um prazo pode vir a ocasionar aqui um prejuízo material, mas esse prejuízo material não é a procedência ou improcedência da ação. Bem difícil isso. Ah, mas era um prazo para recurso e que daí transitou em julgado e piorou a situação do seu cliente. Ok, piorou a situação dele, pela responsabilidade civil a gente consegue verificar qual foi a extensão do dano e qual a sua responsabilidade. Agora, não é porque você perdeu um prazo que você vai ter que pagar a dívida dele inteira. Então, claro, a minha recomendação é que vocês trabalhem direito e não percam nada. Mas, infelizmente, se ocorrer falha na sua prestação de serviço, saibam que essa falha ela é indenizável, você paga o prejuízo que você causou e tudo certo. É isso que eu penso que é justo. Ah, se eu errei, eu tenho que indenizar o meu cliente. Contrate honorários por escrito, gente. Parece que é brincadeira isso, né? Mas vira e mexe eu acho que é um caso que às vezes é de conhecido, é de amigo e que eu acabo não tendo contrato de honorários. Então assim, e olha que eu tenho a praxe para vocês terem ideia, junto com a procuração eu já deixo procuração, contrato e declaração de hipossuficiência, que às vezes eu mando até errado para a pessoa a declaração de hipossuficiência, sendo que ele não é hipossuficiente. Mas eu tenho casos que eu esqueci de pegar o contrato ou a pessoa também não me devolveu. Eu tenho meu último cliente agora faz uns 10 dias que ele me contratou. Ele já foi advogado dele, mas a nossa contratação agora foi inclusive online, tipo pelo WhatsApp. E eu mandei procuração, um contrato de honorários. Eu já tinha explicado o caso para ele, trocamos vários autos e eu só comecei a trabalhar o dia que ele fez o pagamento da primeira parcela. E daí eu pedi para ele, preciso cópia da procuração e cópia do contrato. E ele ficou me enrolando para mandar o contrato. Eu falei, olha, se você não mandar o contrato para mim, não vai ter como eu trabalhar, porque eu só trabalho mediante a contratação. Aí ele assinou e acabou me mandando. Então, assim, são situações que a gente não pode abrir mão como profissional, que isso aí pode te dar problema. Pague o cliente o mais rápido possível. Então, assim, eu, Juliano, já fiz estágio, infelizmente, num escritório que lá os donos tinham um problema com relação a essa questão de pagamento. Os honorários não, os alvarás entravam na conta deles e eles ficavam lá 1 mês, 2 meses, 3 meses até pagar os clientes. Pagavam, entendeu? Mas demorava. E eu achava o fim do mundo. Então, hoje, eu, Juliano, eu não fico com dinheiro nenhum de cliente. Entrou na conta, hoje, em razão da pandemia, quase você tem contato por WhatsApp com todo cliente, entendeu? E outra, eu já vou vendo quando o processo vai terminando, eu já vou dando um jeitinho de cutucando o cliente, falando que a coisa já está terminando, já pra gente já ir resolvendo e eu não perder o contato dele. Se eu não tiver o contato, como aconteceu outro dia, um engraçadinho que eu liguei, aí o telefone que eu já tinha falado por ele, por WhatsApp, não fazia muito tempo, e a pessoa me disse, não, esse telefone não é mais o fulano. Eu falei, mas que coisa. Procurei no meu sistema, não tinha outro telefone. Falei, não vai ter jeito. E era uma porcaria de valor. Sabe quanto era que eu tinha que pagar para ele? R$ 350. Mandei um AR, o AR custou R$ 18. Mandei um AR no endereço dele. Quando eu mandei o AR no endereço dele para ele entrar em contato, ele entrou em contato por aquele número. Ele falou assim, ah, sou eu, doutor. Eu falei, mas que engraçado, eu liguei, você falou que não era você. Ai, doutor, me desculpa, é que eu estou recebendo muita cobrança, eu não sabia que o senhor era o senhor. Eu falei, ah, mas eu falei que eu era advogado e que eu queria falar com fulano de tal. Então, assim,
pague o cliente, porque o dinheiro é dele, o dinheiro não é seu. E se eu pudesse dar mais uma recomendação para vocês, não advogue para parente nem para amigos, porque o parente e o amigo, por mais que você faça um trabalho brilhante e venha aqui conseguir êxito na causa, se você conseguiu êxito, ele vai dizer que você não fez mais do que a obrigação de ganhar o que ele tinha direito. Se der uma improcedência, porque às vezes a pessoa nem direito tem, ele vai dizer que perdeu, porque você não é um bom advogado. Hoje eu tenho isso para mim como regra. Eu não advogo para parente nem para amigo. Entendeu? Eu ainda tenho ali algumas ações de alguns parentes meus e que assim, eu, na medida do possível, estou me desfazendo. Esses dias me ligou lá uma outra parente querendo que eu pegasse um inventário. Você vai dizer, mas você dispensou o inventário? Vocês não estão entendendo, não é aquele inventário bonitinho, redondinho que você vai lá e faz. É aquele inventário cabuloso que tem 10 advogados brigando. E essa pessoa nem tinha dinheiro para me contratar. Eu não vou me meter numa briga dessa, perder meu tempo e uma série de coisas para não receber nada. Ainda depois, o Juliano que não consegue resolver ali o inventário do outro lá. Então, falei, olha, eu não advogo nessa área, eu estou muito ocupado com a questão acadêmica, eu não posso, né, me envolver num caso dessa magnitude. Falei, e outra, vocês já têm advogado constituído, para vocês subestabelecerem ou contratar outros advogados, vocês precisam primeiro acertar os honorários com o advogado anterior. Então, seria mais ou menos isso que eu queria conversar com vocês hoje, porque já está dando uma hora de conversa. E aí, amanhã à noite não vai ter eixo, que vai ter uma palestra lá do negócio da OAB do direito ambiental. Acho que talvez vocês vão até assistir. Então eu acho que eu não. E como vocês têm prova do NPJ essa semana, eu acho que eu não vou dar atividade essa semana, embora eu até postei lá, mas eu não marquei data, não marquei nada. Só postei o caso. E daí na semana que vem, que eu acho que se duvidar a gente já vai voltar, já vai estar ali na sede nova, né? Ou no mais tardar na outra, a gente faz a nossa avaliação presencial. O que vocês acham? Ótima ideia, professor. A gente tem um monte de coisa Oi? para fazer.